A paz do Senhor a todos. Vamos dar início, a mais um programa. Somos todos Jesus, Antes vamos orar ao Senhor, para que Ele tome a direção deste nosso culto, da palavra, nos dê a sua direção. Amém. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia que Tu nos concede, de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos, para ouvir, meu Deus, a Tua palavra. Toma-me, Pai Santo, em Tuas mãos, que eu seja totalmente dirigido por Ti, Pai, para levar, meu Deus, a Tua palavra a todos que nos assistem, Pai, neste momento, Pai. Esteja com cada um deles, abençoa, meu Deus, a cada um, abençoa a toda a transmissão, Pai, que nós possamos estar todos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua direção, aprendendo de Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos aqui inicialmente falar numa palavra que Jesus falou, E Ele disse o seguinte: e serão todos ensinados por Deus, E aqui nesse capítulo 6, versículo 45, eu vou ler para os irmãos, e ele diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui a gente vê assim, é o Pai que nos conduz, Ele nos conduz a Jesus, Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, Então, a gente imagina, que nós que aceitamos ao Senhor Jesus, Na verdade, Deus já vem trabalhando na nossa vida bem antes disto, É Ele que vai, então, nos trazer a presença dEle, E como é que as pessoas serão ensinadas por Deus, E aqui, no capítulo 14, 26, aqui Jesus diz como, Ele diz assim: olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nós somos ensinados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo, Que nós recebemos dele através da sua palavra, Então, quando nós guardamos a sua palavra, Quando nós seguimos a palavra do Senhor Jesus, Somos obedientes a ela, nós recebemos dele o seu Espírito. E esse Espírito, então, é que vai nos ensinar todas as coisas, Nós não necessitamos dos ensinamentos externos. Por quê? Porque uma vez que o Espírito Santo habita em nós, é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos dirigir, é Ele que vai nos conduzir, Então, toda dúvida que nós tivermos, nós perguntamos a Ele, E Ele vai responder no nosso coração, Ele vai dar a direção. Então, nós temos que praticar, esse diálogo com Deus,
Assim nós o conhecemos, né? Nós perguntamos e ele responde. Ele não vai responder se nós não perguntarmos, né? Então, todas as nossas dúvidas nós levamos a ele, né? E ele é que vai nos orientar, né? Então, é uma experiência nova, né? Uma experiência que nós temos que ter com Deus, né? Assim como nós, humanos, né? Para conhecer uma pessoa, você precisa conversar com ela, dialogar com ela, né? E assim você vai conhecendo, né? Com Deus, então, é a mesma coisa, né? E aqui no 16:13 diz assim, olha, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele é que nos guia em toda a verdade, em toda a palavra, né? Ele nos direciona e nos faz entender a sua palavra, né? Porque à medida que nós vamos lendo a palavra, encontramos uma dúvida, né? Ah, então tem determinada parte que eu não entendi bem. Pergunte a ele, né? Deus tem prazer em nos ensinar, né? É para isso que ele nos chamou, é para nos ensinar, nós seremos ensinados por ele, né? E ele também anunciará o que há de vir. Então a gente não precisa ficar preocupado com o que vem lá pela frente, né? Porque de alguma forma Deus nos faz saber, né? Por quê? Porque está escrito na palavra dele, né? Que ele é que vos anunciará o que há de vir, né? Então, a gente sabe, Deus, né? Não fomos nós que escolhemos a ele, né? É ele quem nos escolheu. E com um propósito, né? É o que nós vamos ver aqui nesse versículo. Capítulo 15, versículo 16, né? Bastante conhecido, mas nós vamos ler novamente, né? Aqui diz assim, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, né? Vos nomeei, dei o meu nome a vocês, né? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, ele já nos escolheu, ele já nos nomeou, né? Para irmos e darmos fruto, mas não é qualquer fruto não. Aqui diz que é o fruto que permaneça, fruto que permanece, são frutos que permanecem para a vida eterna, né? Não é para esta vida não, né? Porque esta vida, né? As coisas desta vida perecem, né? Mas aquelas que são eternas, né? Elas ficam para sempre, né? Então, é esse fruto que nós temos que dar, né? Quando levamos a palavra de Deus, né? E as pessoas se convertem através da palavra, né? São frutos, né? E esse fruto vai permanecer. Por quê? Porque se aquela alma ela for salva, né? Ela vai para a eternidade, né? E aqui diz que a fim de que tudo quanto em meu nome perdidos ao Pai, ele vos conceda. Então a gente está sempre pedindo para que Deus faça a nossa vontade, né? Ah, Deus faz isso, faz aquilo, né? E Deus faz porque a misericórdia de Deus e o amor dele é grande, né? Nós sabemos que ele nos ama mesmo, às vezes nós não fazendo a vontade dele, né? Mas aqui disse nós, foi para isso que ele nos escolheu, né? Para irmos e darmos fruto, né? Então tudo tem um propósito de Deus, né? Por exemplo, o agricultor, né?
quando ele planta, né? De alguma forma ele espera o resultado, né? Ninguém planta uma árvore frutífera e não vai esperar o fruto, né? Então, a gente vê que na natureza, né? Tudo se renova, né? Tudo se renova, né? E é assim, né? A nossa vida, né? Então, Deus é a mesma coisa, né? É Ele que nos escolhe, nos chama, né? É Ele que nos ensina, né? Com o propósito de, lá na frente, a gente dar fruto, né? Porque Deus não vai cobrar fruto de nós enquanto nós estivermos aí nessa caminhada, né? Ainda em crescimento, né? Mas quando nós recebemos o seu Espírito, né? O Espírito Santo, aí nós estamos preparados para dar fruto, né? E então é sobre este momento que Deus então está falando, né? É um momento porque tudo a seu tempo, né? Ela dá fruto, né? Há um tempo certo para todas as coisas, né? Então, aqui fala de uma passagem, né? Quando Jesus, no capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo, eu vou falar assim, versículo 25, 26, 27, né? Foi depois que Jesus, né? Ele fez aquele milagre da multiplicação dos pães, né? E muitas pessoas foram atrás dele, né? Daqueles que seguiam a Jesus, né? Então, aqui diz assim no 6:25, e achando do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Perguntando a Jesus, né? E Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste, né? Pão aqui, ele tem um sentido espiritual, né? É um alimento espiritual, né? O alimento, esse pão, ele significa isso, um alimento espiritual que sacia a nossa fome, né? A fome da nossa alma, né? É por isso que então eles estavam retornando, estavam seguindo a Jesus, buscando a Jesus, né? Por quê? Porque eles queriam mais deste alimento, né? E Jesus fala aqui uma coisa interessante aqui nesse versículo 6:27, né? Aqui Jesus, ele dá na verdade uma direção para as nossas vidas, né? Prestar bem atenção nesse versículo. Jesus diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Então aqui a gente vê o seguinte, Jesus está dizendo assim, não trabalhem pela comida que perece, né? Essa comida que perece são essa comida natural, né? Terrena, né? Que nós buscamos, né? Pelo suor do nosso trabalho, né? Nós buscamos agora, quando estávamos no mundo, né? A gente trabalhava, né? Buscava o sustento, né? Mas aqui Jesus está falando uma coisa diferente, né? Ele diz assim, olha, não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, né? A qual o Filho do Homem vos dará,
porque a este o Pai o selou. Então, só para voltar um pouquinho, né? Veja bem o que acontece. Quando Adão e Eva, né, antes deles pecarem, Deus sustentava eles. Eles não precisavam trabalhar, né? Então, eles tinham de tudo, né? Deus é que preparava, né? Eles viviam debaixo da mão de Deus, sustentado por Deus, né? Mas depois que pecaram, isso acabou, sabe? E lá em Gênesis diz, Deus fala então para Adão, olha, com o suor do teu rosto comerás, né? O que quer dizer? A partir de agora, eles teriam que trabalhar, né? Trabalhar para sobreviver. Mas, hoje, em Cristo Jesus, veja, nossos pecados foram apagados, né? Eles foram apagados. E Jesus está dizendo, olha, vocês não precisam mais trabalhar pela comida que perece. Agora vocês vão trabalhar para a comida que permanece para a vida eterna, né? Então, esta é a direção de Deus, né? Nós temos que, quando nós confiamos nesta palavra, né? Nós devemos lembrar o poder que há na palavra de Deus, né? Porque tudo foi criado pela palavra, né? E a gente vai ver isso, eu vou até citar aqui, na verdade, capítulo 1 de João, né? Nos versículos 1, 2, 3 e 4, né? Diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, tudo foi criado por ele, né? Tudo foi criado pela palavra. E não só foi criado, né? Tudo hoje é sustentado pela palavra de Deus, né? Então, Deus não só criou, né? Mas tudo é sustentado pela palavra, né? A gente vê os planetas, né? Vê a Terra, tudo se renova, né? Tudo tem movimento, sabe? Mesmo os planetas, né? Eles estão em movimento constante. Então, a gente vê o poder que há na palavra de Deus, né? Então, quando ele aqui diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna, né? São palavras da vida eterna. Então, Deus nos escolheu, Ele nos chamou com um propósito de fazer a sua obra, né? Mas a gente carrega um fardo, né? Que Deus já nos livrou, sabe? É Ele que nos chamou e é Ele que nos sustenta, né? Quando nós temos o Espírito Santo, Ele está na direção da nossa vida, não é? E nós somos guiados por Ele, né? Se nós somos guiados por Ele, é Ele que nos sustenta, não somos nós, sabe? Nós temos que estar pronto para a obra que Ele preparou para nós, né? Então, muitas vezes a gente continua num trabalho, mas que Deus já nos livrou. Ele disse assim, lá no capítulo 15, ele diz que nós estávamos no mundo, mas ele já nos tirou do mundo, sabe? Ele já nos separou para Ele, né? Ele nos escolheu, Ele nos separou para Ele, né?
Jesus disse, eu não sou do mundo, assim como vocês não são do mundo. Vocês eram do mundo e eu os tirei do mundo, né? Para ser dele, para fazer a mesma obra que ele fez, né? Quando Jesus veio a nós trazendo a palavra do Pai, né? Porque Jesus veio como enviado do Pai, né? E aquele que é enviado, nós já vimos isso, né? Nos programas anteriores, né? Que aquele que é enviado, ele sempre fala a palavra daquele que o enviou, né? Por isso Jesus falava somente a palavra do Pai, né? Então, e da mesma forma, Jesus também nos enviou. Ele nos escolheu, né? E ele nos enviou, né? Ele nos nomeou, ele deu o seu nome a nós, para irmos em nome dele. Para fazer o quê? A mesma coisa, levar a sua palavra, né? É muito importante isso, irmão, porque quando eu estava falando em Adão e Eva, né? Eva, na verdade, olha, o Senhor colocou no meu coração, Eva representa a mulher, sabe? Representa a igreja, né? E Adão, a humanidade, né? Então nós vimos lá que da costela de Adão, Deus formou a Eva, né? Então Eva, na verdade, representa a primícia, né? A primícia. Então veja, quando a primícia pecou, ela contaminou toda a massa, né? Hoje, nós somos igreja do Senhor, né? Nós fomos escolhidos do mundo, nós somos separados do mundo como primícia dele, né? Se antes o mundo foi contaminado pelo pecado, hoje nós fazemos o inverso. Hoje nós levamos salvação, né? Esse é o nosso papel, né? Quando a gente olha lá no capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna, salvação, foi o grande objetivo do Pai, né? Por isso enviou seu Filho a este mundo, né? Então, salvação é o propósito de Deus, né? Quando nós temos o mesmo Espírito, né? Nós também temos a mesma vontade, sabe? A vontade de salvação das pessoas, né? Porque às vezes a gente olha para o mundo assim, né? E olha, nossa, esse mundo como é que está, né? O mundo precisa de Jesus, né? Agora, quem vai levar, quem vai fazer o mundo, né, conhecer a Jesus, né? Na verdade, ele nos escolheu para fazer justamente isso, para que as pessoas venham a conhecer a Jesus. Como é que eles vão crer em Jesus se não conhecerem a Jesus, né? Se ninguém apresentar Jesus a eles, né? Então, o papel nosso, né? É o papel, assim, da igreja, de levar a salvação, né? De levar a sua palavra, né? Então, é o que diz aqui, né? Olha, antes do pecado, o homem não precisava trabalhar, né? Hoje, nossos pecados já foram apagados, né? Para que a gente possa fazer a obra de Deus, né? Deus já nos tirou o fardo que pesava sobre nós, mas a gente ainda continua querendo carregar, sabe? E aí não fazemos a obra de Deus, porque nós estamos ligados à nossa obra, né? Não, eu tenho que trabalhar, como é que eu vou, né? Como é que eu vou anunciar Jesus? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar. Olha, aquele que nos chamou, ele nos sustenta, né? Se a gente crê
que o Criador de todas as coisas pode nos sustentar, né? Assim como ele sustenta as aves, né? Que não trabalham, né? O passarinho que só canta, né? No entanto, a gente não vê nenhum deles morrendo de fome, né? Mesmo os discípulos, né? Foram sustentados por Jesus, né? Foram sustentados por Deus, né? Para a obra dele. Então, deixamos muitas vezes de fazer por estar preso à nossa própria carne, sabe? A nossa própria visão, né? Teve uma passagem do jovem rico que ele queria entrar na vida eterna, né? Ele queria seguir a Jesus, né? Aí Jesus falou para ele assim, olha, você vai, você vende tudo que você tem, aí você pega o dinheiro, dá aos pobres, né? E depois você vem e me segue, né? O que deve ter pensado aquele jovem rico? Ele não foi atrás de Jesus, não, né? Ele deve ter pensado assim, vou morrer de fome. Não vou, não. E não foi, né? Mas a gente tem que crer na palavra, né? Crer no poder que há na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é poderosa, né? Então, importante é isso, é a gente fazer sempre a vontade do Pai, né? Porque Jesus mesmo disse assim, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, né? E assim somos nós, né? Assim como Jesus fazia a vontade do Pai que o enviou, nós fazemos a vontade de Jesus que ele nos enviou, sabe? Jesus é o nosso mestre, nós somos discípulos, né? Discípulo, ele é a sequência do mestre, né? É por isso que nós aprendemos de Deus, né? Mas para levar isso adiante, né? Não é para morrer com a gente, não, né? Ah, eu aprendi tudo, mas e o fruto, né? Então é importante isso daqui. Tinha algumas pessoas, né? Uns judeus, que perguntaram a Jesus, né? Que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles queriam executar a obra de Deus. Depois da multiplicação dos pães, eles seguiram Jesus, né? Ele falou, não, opa, eu quero também fazer a obra de Deus, né? E aí foram procurar Jesus, né? E perguntaram para Jesus assim, que faremos para executarmos as obras de Deus? E olha o que Jesus respondeu. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Creiais naquele que ele enviou, ou seja, que eles pudessem crer em Jesus, né? Porque é ele quem faz as obras, não somos nós, né? Quando nós recebemos dele o seu Espírito, nós realizamos a sua obra, né? Porque aí é a mesma palavra, o mesmo Espírito, é a mesma vontade, né? E nós somos sustentados por Deus, né? Então, todo aquele que é dirigido por Deus, ele é sustentado por Deus, né? Não precisa, não, eu não vou deixar o meu emprego porque senão pode faltar alguma coisa em casa, né? Então, confiar sempre. É por isso que Jesus disse que nós devemos confiar nele, sabe? Confiar nele. Se nós confiarmos nele, nós realizamos as obras. Agora, se não confiar, não tem jeito, né? Então, Jesus, então, é que realiza todas as coisas, né? Porque sem ele, a palavra diz que sem ele nós não podemos fazer nada, né? E a gente sabe, as obras de Deus, elas não são físicas, elas são espirituais, porque Deus é espírito. Então,
não é fazendo coisas físicas, né? A obra de Deus, ela é espiritual, né? Ela não depende de recursos deste mundo, né? Para executarmos as obras de Deus, né? Então, a obra de Deus, ela é realizada pelo Espírito que habita em nós, né? Jesus disse lá em 14:10, olha, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Então, é aquele que habita em nós é que realiza as obras, né? Não somos nós, não, né? Na carne nós não podemos dar fruto nenhum, né? Nós não podemos... É o que diz aqui, ó, no 15:2, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Então, é necessário assim, a vara que está ligado a Jesus, né? Ouve a palavra, né? Mas não frutifica, né? Por quê? Porque não faz a vontade do Pai, né? Ele faz a vontade própria, né? Ele ainda está na carne, né? Ele não está no espírito, né? Ele passa a ser, então, ouvinte da palavra, né? E nós temos que ser praticante da palavra. Como é que nós praticamos a palavra? É que nem nós lemos lá, né? Que Jesus está dizendo para que nós trabalhássemos pelo alimento que permanece para a vida eterna. Ora, se a gente crê na palavra, nós vamos fazer isto, né? Confiando na palavra, né? Porque nós somos, aí nós seremos sustentados pela palavra de Deus, né? Não é a nossa palavra, nós confiamos na palavra dele, né? Então, é importante isso, né? Então, tudo há um tempo, né, da gente frutificar, né? Deus vai nos preparando, mas espera um dia, né, a gente dê fruto, né? E a palavra é que trabalha em nós. Olha, lá no 15:3 diz assim, ó, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, né? A palavra de Deus é que vai nos limpando, ela vai nos santificando. É por isso que o importante não é qualquer palavra, mas as palavras de Jesus, né? Que são as palavras do Pai que Ele trouxe a nós, né? E essas palavras têm esse poder de nos santificar. À medida que nós vamos nos alimentando dessa palavra, ela vai nos purificando, ela vai nos transformando, até que a gente venha receber o Espírito dele, né? Para realizar a sua obra, né? Então, Jesus diz aqui no 15:4, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, né? Como é que nós estamos em Jesus, né? Jesus disse lá uma palavra assim, quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, né? Então, comer da carne é comer se alimentar da sua palavra, né? O pão vivo que desceu do céu, né? E o sangue, né? Beber do sangue é quando nós temos nossos pecados, né? Apagados, né? Crendo que Ele já pagou por nós, né? Que todo o sacrifício que foi feito foi para nos libertar, né? Porque nós de nós mesmos não tínhamos como nos libertar, né? E é por isso que o Pai enviou Jesus, né? Para que nós fôssemos libertos, né?
Então Jesus diz assim, olha, no 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lança em fogo. Aquele que não está em Jesus, né? Ele não está no caminho, porque Jesus é o caminho, ele está fora do caminho, né? Esse é lançado fora, por quê? Porque não está em Jesus, né? Agora, Jesus diz aqui no 15:7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, né? Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, a gente pode ter a certeza, né? Que tudo quanto nós pedirmos, Ele nos ouvirá, né? Então, isto é importante. Aqui no 15:8 diz assim, olha, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o Pai é glorificado quando nós damos fruto, né? E aqui diz que deis muito fruto, né? Não é um fruto só, deis muito fruto, né? E assim sereis meus discípulos. Jesus diz assim, aquele que me ama, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É Jesus, então, que vai se manifestar a nós, né? Quando nós guardamos seus mandamentos, né, a sua palavra, é ele que se manifesta em nós, né? E Jesus diz em 14:23, né? Olha, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, né? Então, é ele que vem a nós, né? Quando nós guardamos a sua palavra, né? Amar a Jesus é amar a sua palavra, né? E aquilo que nós amamos, nós guardamos em nosso coração, né? Então, quando nós guardamos a sua palavra, a promessa de Deus, né? A promessa dele, é dele fazer morada em nós, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? Aí, então, nós seremos um, tanto com o Pai como com o Filho, né? O mesmo Espírito, as mesmas obras, a mesma vontade, né? Esse é o desejo, né? Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, né? Quando a gente olha aqui, olha, Jesus quando orava ao Pai, intercedendo pelos discípulos, né? Mas em determinado momento ele passou então a orar também por nós, né? Que lá na frente viríamos a crer nele, né? E aqui diz assim, ó, no 17:20, esse trechinho da oração de Jesus é muito importante, porque aqui demonstra a sua vontade, né? E que a vontade dele seja a nossa vontade, né? Ele diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é desejo de Deus que nós sejamos um com Ele, né? Tanto com o Pai, como com o Filho, né? Mas para ser um, é necessário ter o mesmo Espírito. Para termos o mesmo Espírito, devemos seguir a mesma palavra, né? Então, a palavra da verdade foi o que Jesus trouxe a nós, né? Porque o Pai é a verdade, Jesus é a verdade,
o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade, e nós seremos verdade também, né? Então, isso é importante. Jesus diz assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Essa glória é o seu Espírito, né? Para que verdadeiramente nós sejamos um, né? Um nele. 17 e 23 diz assim: olha, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? Deus nos chama para ser perfeitos em unidade, né? Unidade com quem? Com Ele, né? E para que o mundo conheça que me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? O mesmo amor do Pai com relação a Jesus, né? É o mesmo amor do Pai com relação a nós, né? Então é importante isso, né? Que a gente esteja sempre fazendo a vontade de Deus, né? Buscando permanecer na sua palavra, né? Porque Jesus disse lá, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? E à medida que nós vamos conhecendo a Jesus, nós vamos nos libertando das coisas deste mundo, né? Porque Ele já nos tirou do mundo, né? Mas ainda há situações em que a gente está preso. Nós só verdadeiramente estamos libertos, eu já disse isso nos programas anteriores, né? Quando Jesus for o primeiro na nossa vida, sabe? Se Ele for o segundo, for o terceiro, nós ainda não estamos libertos, né? É necessário que Ele seja o princípio de tudo, né? Assim como diz lá no capítulo 1 do livro de João, no princípio era o verbo. Então, verbo é a palavra, né? Então, a palavra, ela tem que ser o princípio de tudo, né? E é a palavra que faz todas as coisas, né? Então, nós não precisamos ficar preocupados. O importante é a gente estar na sua palavra, né? E descansar nele, porque é Ele que faz o resto, né? É confiar nele, sabe? É descansar nele. E a gente seguir a sua palavra, ser obediente à sua palavra, né? Porque tudo que Deus colocou é para benefício nosso, né? A vontade de Deus, como nós já vimos, é estar com Ele, né? É ser um com Ele, entrar no reino como filho de Deus. Amém, irmão? Vamos só orar, agradecer ao Senhor por mais esse programa, né? E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 7 horas, né? Estaremos de volta, né? E vamos estar sempre meditando aí na palavra de Deus, né? Aquilo que Ele nos dá, né? A cada semana, né? Para o nosso crescimento espiritual, né? Vamos agradecer. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este momento que Tu nos concedeu, de estarmos, Pai, meditando na Tua palavra, Pai. Oramos, meu Deus, pela Tua palavra, para que ela venha frutificar, meu Deus, em cada coração, Pai, daqueles que ouviram a Tua palavra, Pai, que esta palavra venha germinar, que ela venha crescer e ela venha dar muito fruto, Pai. Tudo para a Tua honra e glória, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.